O Irving de Attack on Titan, ele era um bom líder? Hoje eu vou explicar isso me baseando no meu senso moral e também dos critérios do que seria ser um líder. Então, vamos lá. Quando falamos sobre o Irving de Attack on Titan, não temos como negar que realmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça é sobre o papel de liderança. E, incrivelmente, tem muitas coisas que você pode tirar de bom desse personagem para adaptar em sua vida pessoal. O Irving, ele é um exemplo claro de alguém que faria de tudo, praticamente, para conseguir seus objetivos. Porém, antes de tudo, Irving colocava o bem geral acima dos próprios objetivos. Então, o que ao contrário de muitas situações, mesmo ele sendo um líder que buscava muitos desejos, ele buscava resolver o bem geral antes de tudo. E eu vou tentar entrar um pouquinho mais em detalhe, porém antes disso, eu tenho que explicar o que seria ser um líder de maneira geral, para conseguirmos introduzir a isso. Uma liderança, tecnicamente, seria uma pessoa principal que se estabelece no meio de um grupo social, e essa pessoa escolhe e determina as ações futuras das pessoas. Em resumo, todas as ações tomadas por essa pessoa irão influenciar no bem comum geral, independente se as ações que ele fizer não sejam com o propósito de influenciar outras pessoas, elas irão influenciar. Isso que significa ter voz como líder. Ser um líder é você ter a demarcação onde a sua palavra, as suas ações são exemplos e refrações de outras pessoas, onde as pessoas vão se inspirar e vão entender que devem seguir o seu caminho, porque tecnicamente você estaria abrindo os holofotes para que as pessoas pudessem ser melhores. E o que torna esse personagem tão especial é o que eu quero explicar agora. Quando Irving se encontra em uma situação, mas é a primeira vez na vida dele, ele quer descobrir alguma coisa, realmente. Ele quer aprender consigo próprio. Era um sonho de criança. Irving, quando pequeno, aprendeu com seu pai sobre a história do mundo, descobriu sobre a geografia de muitos lugares e queria descobrir isso pessoalmente, queria entender um pouco mais, além que aquela informação era limitada. Porém, Irving tinha esquecido desse sonho. E o objetivo principal dele não era sobre explorar o mundo, mas sim sobre as pessoas poderem explorar o mundo. Irving, ele era um bom líder de comandante geral, porém ele era um péssimo líder para lidar com as ações humanas, sobre o valor da vida humana, porque ele se baseava no futuro, mas ele sempre negligenciou o presente. No momento que você tem um sonho, a volta à sua vida, quando Irving descobre sobre o segredo do mundo estar bem na sua frente e logo atrás está um demônio atirando pedras contra eles, o Titã Bestial, Irving não sabe o que fazer. Pela primeira vez, Irving começa a pensar racionalmente sobre como ele estaria jogando a vida dele fora, como talvez ele perderia seu próprio sonho e como ele queria desistir de tudo só pra ver aquilo. Estava bem ali, o sonho dele tinha voltado, o sonho dele criança estava ali e ele tinha que morrer, sem conseguir ver o sonho. Porém, como que toma uma decisão como essa? Ele não conseguia. Honestamente, o Irving não conseguia tomar uma decisão como essa nem a pau. E por conta disso, ele pediu pro seu melhor amigo tomar uma decisão como essa. Ele pediu ao Levi que, pela primeira vez, como um grande amigo dele, tomasse uma decisão junto dele e não solo. Aliás, um líder, ele tem como principal questão sobre tomar decisões das piores situações. Irving não conseguiu tomar uma escolha e pela primeira vez ele teve alguém para tomar uma escolha junto com ele. E quando Levi pede para que ele se mate e leve os soldados junto com ele, ele aceita. Ele percebe que todos os sonhos ali estariam indo embora. E os soldados, ao escutarem a ideia pavorosa que ele veio a trazer de um suicídio em massa para uma pequena chance de derrotar o Bestial, eles se recusam. Eles pensam: eu posso ir embora. Naquele momento não existe classe que defenda a liderança do Irving. Não existe nada. Naquele momento, as pessoas podem tomar qualquer decisão. Aliás, se a morte é a última escolha, não faz sentido seguir lideranças. E o Irving admite: vocês podem ir embora. Se vocês quiserem, vocês não precisam morrer. Porém, nós vamos perder essa batalha. E vocês vão morrer posteriormente. Porém, vocês podem morrer realmente com valor. Porque não importa agora se vocês tinham sonhos, famílias ou algo em busca de trazer de volta. Vocês seriam uma desonra. Aliás, tantos antes eu já matei. Ele matou milhares de pessoas para aquele bem comum. Naquele momento, se ele não morresse, ele seria parecido com as pessoas que não conseguissem abandonar os seus sonhos para se dedicar para a próxima geração. Irving, pela primeira vez, não explica sobre poder. Em nenhum momento. Ele não traz o poder junto com toda a sua ética de fala que ele sempre trazia junto. Não importava se ele era o capitão ou até mesmo o recruta. Ele me falou a verdade. Ele falou como ele se sentia. E, por ter sido honesto, ele foi um bom líder. Mesmo que, ironicamente, ele tenha matado todos para isso. Todas as pessoas, elas escutam as palavras de Irving. E elas são guiadas pela morte. Elas vão até o Bestial e morrem. E isso é muito interessante. Que quando você fala de líder, você te guiar
até a luz para os holofotes, Irving guiou as pessoas. Porém, a morte é um contraste claro sobre o que é ser uma liderança e o que é correto e o que não é correto. Naquele momento, mesmo que guiá-los para as piores decisões era a melhor decisão que ele poderia fazer. Não é sobre a morte ser valorosa, mas sim sobre a vida e sobre tudo que você fez em vida ser demonstrado como um ato final. Irving foi um bom líder no seu último momento de vida, mesmo que seja um demônio. Irving sobre como muitas das ações dele foram horríveis e como ele foi uma pessoa péssima durante toda a sua vida. Mesmo que gostamos do personagem, temos que entender isso. Ele era uma péssima pessoa e no momento que ele se entendeu como humano novamente depois de muito tempo e não apenas como uma pessoa que destinava a procurar o futuro, quando ele se prendeu ao presente por um segundo, ele conseguiu entender a razão da vida humana, que não era sobre realizar os próprios sonhos, mas sim sobre entregar tudo que você pode entregar em uma última corrida. Irving partiu à morte, seguiu reto e morreu pelo bestial. E graças a todos seus gritos, todas suas palavras, Levi conseguiu derrotar o bestial. E naquele momento, pela primeira vez, a humanidade conseguiu ganhar.